Fala, meus fisiologistas da Prática Adonis Carnevale, quem vos fala, seja bem-vindo a mais um encontro, mais uma aula. Espero que você esteja gostando do que você está vendo. Essa é a nossa fisiologia da prática. Seguinte, na conversa de hoje, antes de nós continuarmos com o que a gente vem discutindo, que é o assunto no que tange a contração muscular, eu espero de antemão que você entenda que a proposta do curso ela é desmistificar a teoria e levá-la para a prática. Nesse contexto, de repente, você que esteja aí um pouco avançado no que tange ao assunto de fisiologia, pode sentir que os assuntos estão esmiuçados de maneira demasiada. Contudo, eu peço sua paciência para que você possa continuar conosco e entender que as coisas vão aprofundando na medida da progressão das aulas. Eu espero que você entenda também como um ótimo sábio, uma pessoa sábia, que toda vez que a gente encontra algum tipo de conhecimento, ou toda vez que nós passamos por determinado conteúdo, de novo, é uma oportunidade para que nós aprendamos algo diferente, ou algo que não nos é falado, ou de repente algo que nós não saibamos. Nesse contexto, eu convido você, meu fisiologista, a ser cada vez mais sábio e saber entender e poder aprender a todo momento, com todo tipo de conversa. Nesse contexto, seja bem-vindo mais uma vez à nossa aula, dando sequência a esse assunto. Antes que nós possamos entrar em contração muscular de maneira específica, eu preciso aqui dizer que essa vai ser a melhor aula da tua vida até hoje. Sem arrogância nenhuma, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas questões que pervoltavam minha mente de maneira, nossa, impactante, incisiva durante muito e muito tempo, e que eu vejo que esse tipo de conteúdo que hoje eu apresentarei nessa aula foi muito desmistificador, e eu espero que também assim seja para você. Ou seja, antes de nós explicarmos, entrarmos na parte de contração muscular e falarmos sobre a parte nervosa do sistema nervoso central que compõe a comunicação da contração muscular e a parte periférica molecular da contração muscular, nós vamos falar um pouquinho sobre e desmistificar uma questão que é muito pertinente para muitos alunos meus, que é a seguinte: como nosso organismo se comunica internamente. Afinal de contas, nós sabemos que a contração muscular nada mais é do que uma comunicação sistema nervoso central e periferia. E aí eu gostaria que você entendesse, meu fisiologista, porque a minha promessa é que você enxergue o organismo do teu aluno, o funcionamento do organismo do teu aluno na prática. Nesse contexto nós precisamos entender o que está acontecendo com o organismo dele, ou melhor, a parte principal, a base, como o organismo do meu aluno se comunica, não só no exercício, contudo, como ele se comunica. E existem só duas maneiras, eu vou começar a desmistificar agora isso pra você. Fica aí, aperta os cintos. Comunicação interna. Então nós vamos falar assim, cara, se eu tenho um organismo, e aí meu organismo é show, é lindo, você sabe disso, ele é perfeito, ele é magnífico mesmo, eu concordo contigo. E aí, de repente, você pode entrar na seguinte reflexão: poxa, como que o meu organismo se comunica? Se ele é essa coisa maravilhosa, como acontece essa intercomunicação entre meu organismo? Como que, de repente, meu músculo entende que ele precisa contrair naquele determinado momento, ou não? Como que, de repente, meu coração sabe que ele tem que bater um pouquinho mais, ou não? Como que meu coração sabe que ele tem que mandar um pouquinho a mais de sangue para musculatura, para determinada região? Ou como que iniciam-se as contrações peristálticas do seu estômago, do seu intestino, para que o bolo fecal fique próximo do reto, e assim sucessivamente? Como acontece essa comunicação interna, essa maravilha interna. E aí, assim como eu achava anteriormente, você pode pensar que é algo de outro planeta. E pode até ser. É algo de outro planeta mesmo, eu confio nisso, eu acredito que, poxa, cada vez mais que eu estudo fisiologia do exercício, a parte molecular, a parte interna, é tão bela essa comunicação do nosso organismo, é tão profundo, é tão irreal, cara, o que acontece no nosso organismo, que só pode ser coisa de Deus. Contudo, eu posso te explicar, eu posso te adiantar que
a nossa comunicação interna, ela só diz respeito a dois componentes. E olha como é fácil, só dois sistemas cuidam da comunicação interna do nosso organismo. E aí você poderia pensar igual eu pensava antigamente. Cara, só pode ser algo muito, muito, muito complicado, muito complexo, muito difícil, mas não. Eu tô aqui para falar para você que é algo simples. E novamente seguindo a missão do Fisiologia na Prática, eu espero que você entenda que da simplicidade a gente pode levar várias coisas e de repente tome cuidado, porque quando a gente trata de fisiologia do exercício, a gente trata de organismo, as coisas são muito complexas mesmo, eu concordo com você. Contudo, entenda sempre, poxa, se eu entendi aquela história de comunicação interna, essa outra coisa pode me parecer fácil e assim sucessivamente, quando você se deparar com algo que você não sabe, assim também você pode levar essa reflexão para a tua vida, para o teu dia a dia. Mas enfim, qual é a maneira com que o nosso organismo se comunica? Como funciona a nossa comunicação interna? Por dois sistemas, ou seja, só existe comunicação interna no nosso organismo de duas maneiras. Uma através do sistema nervoso. Cara, beautiful, lindo. Então, uma maneira do nosso organismo se comunicar através do sistema nervoso. E aí, Adonis, como que se divide o sistema nervoso? Como acontece? A gente vai entrar nas próximas aulas nesse tipo de discussão. Nessa aula eu gostaria que você entendesse que uma das maneiras do seu organismo se comunicar é o sistema nervoso, legal? A outra maneira é o sistema endócrino, ou seja, sistema endócrino e o sistema nervoso são as duas maneiras, as únicas duas maneiras que o nosso organismo possui de comunicação interna. E aí é o seguinte, o que você imagina que o teu organismo faz, comunica para você estar andando, para você realizar exercícios físicos, para que você tenha fome, para que você fique irritado, para que você vá ao banheiro, para que você entenda determinada questão, de repente igual essa aqui do nosso vídeo, enfim, toda e qualquer questão de comunicação interna do teu organismo, quem é responsável são esses dois sistemas, o sistema nervoso e o sistema endócrino. E aí a pergunta é agora, qual é a grande diferença entre esses dois sistemas, professor Adonis? E eu vou te responder da maneira mais simples possível. Seguinte, sistema nervoso primeiro, você tem que entender que ele se comunica a partir de algumas células, de algumas estruturas que nós vamos conhecer posteriormente nas nossas aulas. O sistema endócrino, ele se comunica através de, obviamente, hormônios, legal? Então essa é a primeira diferença. A primeira diferença é que o sistema nervoso, quando ele precisa se comunicar com a periferia, com o resto do organismo, ele se comunica através, principalmente, de dois componentes. O neurônio, que é o corpo celular, então vai aqui, o neurônio, que é o corpo celular, ou seja, a célula do seu encéfalo, a célula do seu cérebro, ou a célula que está na sua medula, que nós vamos conhecer onde está esse nosso sistema nervoso, central principalmente, uma dos corpos, da célula que o nosso sistema nervoso possui é o neurônio, é chamado de neurônio. Ele possui corpo celular. Legal. Outra estrutura pelo qual a mensagem se estende ao longo do organismo é chamada de axônio. Então, o seu sistema nervoso, ele atua sobre o neurônio e o axônio, principalmente o sistema nervoso central, produzindo eletricidade. E essa eletricidade, ela passa pelo cordãozinho, pelo fiozinho que é o axônio, e chega a determinado axônio, chega a determinada fibra muscular, chega a determinado órgão e compõe uma mensagem, perfeito? O que eu gostaria que você entendesse agora dessa parte é que o sistema nervoso, um dos responsáveis pela comunicação interna do teu organismo, se comunica através principalmente de duas estruturas, o neurônio e o axônio, e ele se comunica através de eletricidades, chamados também de impulsos nervosos, legal? Então, o impulso nervoso direcionado para determinado local passa primeiro é produzido no neurônio e levado através do cabinho de força, do fiozinho de força do nosso organismo, que é o axônio, legal?
Legal, professor Adonis. E o sistema endócrino, você já não é bobo nem nada, sabe que é através de hormônios. Olá, professor! Hormônios, o que são hormônios, professor Adonis? Algo também que nós não tivemos, de repente, base na graduação e que pode parecer extremamente confuso. Um assunto extremamente nebuloso para nós, contudo, que é de extrema facilidade. Cara, se você entender hormônio, você entende como teu organismo se comunica durante o exercício. Aí já vai uma dica de ouro do professor Adonis. Portanto, os hormônios são uma outra maneira, perdão, tô até querendo pegar, tá ligado? Aquelas motos CG que você liga no... Pera. Que loucura, tanto que eu fico apaixonado. Mas voltando, ó, os hormônios, eles são uma outra maneira pela qual o nosso organismo possui de comunicação interna. Legal? E aí os hormônios, nós sabemos que existem vários hormônios. Eles são nada mais nada menos que moléculas químicas. Podem ser feitos de proteínas, podem ser feitos, de repente, alguns de gordura, matéria-prima de gordura. Contudo, eles são proteínas. Quando eles são hormônios, eles são proteínas que podem fazer um papel de comunicação. Podem não, fazem um papel de comunicação. Eles são chamados também de mensageiros químicos. Legal, então os hormônios são uma maneira do nosso organismo se comunicar internamente e os impulsos nervosos através dos neurônios e dos axônios são outra maneira do nosso organismo se comunicar. Lembrando também que os hormônios, professor Adonis, de onde sai o hormônio? Para onde ele vai? O que eles comem? Igual o Pique Globo Repórter. De onde sai o hormônio? O hormônio sempre sai de uma glândula, galera, específica. Então, cada hormônio tem sua glândula específica. Vou dar um exemplo aqui para você. A insulina, que é um hormônio aí que é responsável primariamente pela ativação de enzimas intracelulares, principalmente, por exemplo, a GLUT4, família GLUT, Glucose Transporter 4, da família do tipo 4, que possui a ação de fazer com que a glicose entre para dentro das células, beleza? Então, por exemplo, um hormônio que é a insulina tem a função de mandar uma mensagem intracelular para que entre glicose, ou seja, ativa proteínas intracelulares que promovem a entrada da glicose na célula, legal? Perfeito. A insulina é um hormônio, professor Adonis. Contudo, quem é a glândula que libera a insulina no organismo? É o pâncreas, aí ó. É o pâncreas. Aqui, portanto, então, um exemplo do que é uma glândula, de qual glândula. Então, o pâncreas, que não é uma glândula exclusiva que libera somente insulina, libera outros hormônios, como, por exemplo, o glucagon e a somatostatina, ele é uma glândula e libera vários hormônios. E assim sucessivamente, os inúmeros hormônios que nós possuímos dentro do nosso organismo liberam, às vezes, mais de um hormônio ou seu hormônio específico, perfeito? E assim acontece a comunicação interna. Ou seja, nosso organismo entende determinados momentos que ele está passando através de hormônios. Ou ele entende que ele deve fazer alguma coisa através do sistema nervoso. É assim, portanto, que acontece essa comunicação. Agora, para fechar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, essa nossa primeira parte desse tipo de assunto, é interessante que você entenda primordialmente nessa aula qual a grande diferença entre a comunicação do nosso organismo através do sistema nervoso e a comunicação do nosso organismo através do sistema endócrino. E a grande diferença está aqui, ó. Já que o sistema nervoso utiliza de cabinhos, que são os axônios, para mandar toda determinada mensagem, uma mensagem que provém do sistema nervoso sempre será uma mensagem única, uma mensagem específica e o mais legal e o mais interessante, que é para um lugar específico. Ou seja, o sistema nervoso se comunica internamente para o nosso organismo de maneira única, específica, ou seja, uma mensagem específica para um lugar específico. Ou seja, é como se eu pegasse aquela brincadeira que você fala num monte de copinho, manja? Um tubo. Se eu pegasse um grande tubo e falasse algo, ô meu fisiologista, e aí você estivesse com a orelha desse lado, você ia ouvir
uma mensagem, a que eu mandei, ô meu fisiologista, e aí quem ia receber essa mensagem? Só quem tá com a orelhinha nesse tubo, beleza? Então uma mensagem específica para um lugar específico. Por onde corre essa mensagem, professor Adonis? Pelos axônios. Por isso que a gente fala que tem fios, que o sistema nervoso ele trabalha com fios. Por isso essa especificidade de mensagem e essa especificidade de local onde essa mensagem irá se perpetuar. Olha que magnífico, abrindo um parênteses, no nosso organismo e principalmente no nosso sistema nervoso. Cara, show de bola. Por exemplo, se eu mando uma mensagem para você falando assim, contraia o seu bíceps, contrai o seu bíceps, aí você vai contrair o seu braço. Aí você manda para você mesmo essa mensagem, pô, vou contrair o braço direito. Contrai para mim, por favor, o braço direito, o bíceps direito. Contraiu? Legal. Você contraiu por acaso o seu dedinho do pé? Eu tenho certeza que não. Você contraiu a sua perna esquerda? Eu tenho absoluta certeza que não. Legal. Portanto, esse tipo de comunicação, de contração muscular, que é que a gente vai ver mais profundamente nas próximas aulas, ela é responsabilidade de quem? Do sistema nervoso. E aí nós vamos ver qual parte do sistema nervoso é responsável por ela. Contudo, o que é importante você entender, cara, que se foi uma mensagem específica, contrai o seu bíceps para um lugar específico, bíceps direito, foi responsabilidade do sistema nervoso, olha como ele atua. Mensagem específica para um lugar específico. Mensagem específica para um lugar específico, sem pano pra manga. Sem, ai, nossa, olha, eu mandei a mensagem pro bíceps direito e foi pro braço esquerdo. Não, o sistema nervoso não tem esse tipo de equívoco, não tem esse tipo de erro. E essa é uma das grandes maravilhas aí desse tipo de comunicação. Perfeito. Se um possui como característica uma comunicação específica para um lugar específico, o outro só pode ter o seguinte, uma comunicação que não específica para um lugar que também não é específico. Ô, louco, professor Adonis. Aqui eu vou colocar, ó, mensagem específica, única, sistema nervoso, para um lugar local específico. Perfeito? Então o sistema nervoso se comunica de uma maneira específica para um lugar específico. Já o sistema endócrino metabólico não possui essa sorte, vamos dizer assim. Contudo, é também extremamente importante dentro do nosso organismo, principalmente dentro do exercício físico. Seguinte, por que, professor Adonis, que o sistema endócrino não se comunica de maneira específica para um lugar específico? Ou seja, a mensagem dele pode ser inespecífica para um lugar inespecífico. O primeiro ponto é que nós devemos entender. Uma vez que você tem um hormônio na corrente sanguínea, o hormônio, ele tem uma característica dele que é algo que é primordial para que nós possamos entender essa mensagem. Os hormônios, eles são receptor dependente. O que isso quer dizer, professor Adonis? Dente. Ou seja, se os hormônios ou a ação hormonal, a mensagem que o hormônio vai mandar, ela é receptor dependente, o que isso quer dizer? Quer dizer que depende do seu receptor para ele mandar a mensagem. Por exemplo, imagina que eu liberei a insulina no seu organismo. Primeiro ponto que vai ser responsável pela mensagem que a insulina vai mandar, seja onde for. Primeiro ponto, qual tecido possui receptor insulínico, que é o receptor IRS? Qual tecido possui receptor insulínico? Aí nós sabemos que preferencialmente os receptores insulínicos eles estão não só no sistema nervoso, mas como também no músculo, do sistema músculo-esquelético e no tecido adiposo. Então, a insulina, depois que ela é liberada pelo pâncreas, ela vai passear pela corrente sanguínea. Aí ela passa por algum tecido que não tem o receptor dela e fala assim, que eu não quero nem saber, não vou mandar minha mensagem. Não tem ninguém que eu conheço. E ela sai andando. Quando ela vê um receptor dela, ela fala, opa, vou me ligar com esse receptor. Aí sim, ela se liga com o receptor dela, ó, vem a insulina, pá... Ligou no receptor, aí acontecem as cascatas de reações que são as informações, a mensagem.
Novamente, hormônio costumeiramente, deixa eu deixar algo claro, ele não entra na célula, costumeiramente, alguns entram, que é o caso, por exemplo, da testosterona. Contudo, a maioria dos hormônios não entram na célula. O que acontece? Eles se ligam no receptor na parte posterior, na parte externa da célula, e ativam algumas reações, algumas mensagens. E essa mensagem modifica, por exemplo, de repente o comportamento intracelular, que é o caso da insulina. O que eu gostaria que você entendesse é que a insulina, ela teve que achar um receptor para ela, para que ela pudesse mandar mensagem para o tecido. Então o primeiro ponto é receptor dependente. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o tecido não tem receptor para esse determinado hormônio, não recebe a mensagem dele. Espero que isso tenha ficado claro. Agora, por que, professor Adonis, é uma mensagem inespecífica para um lugar inespecífico? Vamos supor, por exemplo, por que a mensagem pode ser inespecífica? O que isso quer dizer? Por que eu mando um hormônio e eu não sei o que esperar do organismo para com esse hormônio? Nós até fazemos ideia, que é o que nós vamos esperar com tais hormônios em momentos do exercício e tais outros hormônios em outros momentos do exercício. Contudo, o que eu quero te dizer é que é uma mensagem inespecífica. Por exemplo, vamos supor que a gente vai pegar um hormônio aqui que a gente vai ver muito, que é a adrenalina. A adrenalina, turma, é um hormônio que é liberado, por exemplo, por uma glândula específica, que é a glândula suprarrenais. Ele é liberado pelas suprarrenais, a adrenalina. Nesse contexto, a partir do momento que ele é liberado pelas suprarrenais, ele pode, primeiro ponto que você já entendeu, ele tem que se ligar a um determinado receptor específico para ele. Legal? Perfeito. Então ele é receptor dependente, assim como todo hormônio. Contudo, olha como que pode ser uma mensagem inespecífica para um lugar inespecífico. Primeiro ponto, lugar inespecífico. Onde tem receptor de adrenalina? Existem vários locais no organismo, tecidos, que possuem receptor para adrenalina. E aí, por que uma mensagem inespecífica? O mesmo hormônio mandando uma mensagem inespecífica. Ou seja, para um tecido ele manda uma mensagem, para outro tecido ele manda outra mensagem. Porque a adrenalina, por exemplo, tem 4 tipos de receptor, 4 tipos de receptores principais. Os receptores beta 1, beta 2 e receptores alfa 1 e alfa 2 adrenérgicos. São os receptores chamados de receptores adrenérgicos. Estou dando um exemplo aqui para que fique mais palpável, mais visual para você, meu fisiologista, qual a grande diferença entre o sistema nervoso na comunicação e o sistema endócrino. Nesse contexto, a adrenalina, que possui receptores diferentes, cada vez que ela se ligar com um tipo de receptor, vai ser uma mensagem, meu colega. Vai ser uma mensagem diferente, meu fisiologista. Por exemplo, se ela liga nos receptores beta 1, adrenérgicos, ela manda as seguintes mensagens: uma mensagem de aumento do débito cardíaco através do aumento da frequência e da força de ejeção, e também ela manda um aumento do volume sistólico através da força de ejeção. Ou seja, uma vez que a adrenalina se ligou, por exemplo, nos receptores beta 1, ela mandou uma mensagem. Já nos receptores beta 2, ela manda a seguinte mensagem: vasodilatação. Dilatação. Ou seja, manda os vasos sanguíneos, principalmente arteriais, pulmonares e cardiovascular, esse sistema cardiovascular específico periférico, ela tem uma mensagem de vasodilatação. Em outras palavras, aumente o diâmetro do vaso. Mas olha que loucura agora como essa mensagem ela pode ser inespecífica. Para a mesma adrenalina, quando ela se liga em receptores alfa 1 adrenérgicos, ela manda mensagem de vasoconstrição. Olha que loucura, meu fisiologista. A mesma adrenalina que manda o vasodilatar, aumentar o diâmetro, manda o alguns vasos que possuem alfa 1, receptor alfa 1, contrair. Nesse contexto, o que eu quero dizer com isso? O alfa 2, o alfa 2 aumenta o sistema nervoso simpático. Legal, mas o que eu quero dizer com isso? Que é para que você entendesse esses dois tipos, principalmente de receptores. Cara, o mesmo hormônio, a adrenalina,
quando se ligou em receptor beta 2, mandou o tecido vasodilatar. Contudo, quando essa mesma adrenalina se ligou em receptor alfa 1, mandou o tecido vasocontrair. Olha que diferença! O mesmo hormônio sendo mandado no organismo, que você vai saber onde que ele vai se conectar, se ligar, é receptor dependente, e pode ainda mandar esse mesmo hormônio uma mensagem diferente, dependendo do receptor que ele se liga. Por isso, nós entendemos que a comunicação endócrina, ela é inespecífica, uma mensagem inespecífica para um local inespecífico. E olha que eu vou tentar agora deixar bem palpável e visual para você, dando uma pequena metáfora, uma pequena analogia. Vamos supor que a glândula da adrenalina, que é a suprarrenal, ela é uma torre de comunicação. Manja a torre de comunicação celular? Perfeito. Então vamos fazer a seguinte analogia. Imagina que a suprarrenal, que é quem manda a adrenalina, é a torre de comunicação de celulares. Vamos supor que a gente tem algumas torres de celulares espalhadas aqui na sua cidade. Na minha tem algumas, na tua tem outras. Por exemplo, vamos supor que o meu celular é Oi. Legal? Meu celular tem a operadora Oi. O seu pode ser Claro. Legal. Aí o que acontece? A operadora manda o sinal de celular, não manda? É por isso que você consegue receber ligações e fazer ligações. Por quê? A operadora, vamos supor que a operadora Oi aqui, ó, mandou sinais para a cidade inteira. Qual que é a diferença agora, o que tem a ver isso aqui, professor Adonis, com o sistema endócrino? Quer dizer que a glândula é a torre de controle aqui, a torre operacional. O sinal, quem que é esse sinalzinho aqui? O hormônio, meu fera, o hormônio. O hormônio são os sinaizinhos, ou seja, o organismo tá aqui, a glândula mandou o hormônio, o sinal. Agora a questão é, esse hormônio, esse sinalzinho aqui, da Oi, esse sinalzinho da Oi, todo o aparelho de celular dentro da cidade vai receber esse sinal da Oi? A pergunta é essa, todo o aparelho dentro da cidade vai receber esse sinalzinho que foi mandado pela torre da Oi? Não, meu fisiologista, tô louco, professor Adonis, como assim não? Só vai receber o sinal da Oi aquele aparelho de celular que tiver o chip da Oi. Então, nesse contexto, o que acontece? Só vai receber o sinal da Oi o celular, o aparelho que tiver chip da Oi, que tiver receptor para o sinal da Oi. Assim também funciona o sistema endócrino. Por exemplo, cara, a sua glândula, que é a torrinha de controle, a suprarrenal, vai mandar adrenalina. Quem que é a adrenalina? É esse sinalzinho aqui, é o sinal do teu celular. A adrenalina, assim como o sinalzinho de celular, não vai sair se ligando com todo e qualquer tipo de tecido. Ou seja, o sinal do celular da Oi não vai sair se ligando com qualquer tipo de celular, com qualquer aparelho celular. Pelo contrário, ele só vai se ligar com quem tiver chip da Oi. Com o hormônio também é igual. A adrenalina só vai se ligar no tecido que tiver receptor para adrenalina. Então, nesse contexto, é assim, de maneira básica, de maneira palpável, que eu espero que você tenha entendido que o nosso organismo se comunica internamente. Principalmente o sistema endócrino, eu gostaria que você entendesse que o sistema endócrino se comunica de uma maneira, uma mensagem inespecífica, afinal de contas, eu não sei o que vai rolar desse hormônio, qual mensagem ele vai dar especificamente, em qual momento, para qual tecido mais, para qual tecido menos, eu não sei. E para um lugar inespecífico. Por quê? Porque precisa de receptor. Quem não tem chip da Oi não recebe sinal da Oi, recebe sinal da Claro, por exemplo, e assim sucessivamente. Ou seja, para o hormônio fazer o seu efeito, tecer o seu efeito dentro de tal tecido, tal sistema que seja, ele precisa de receptor. Por isso essa conversa de receptor dependente. Uma coisa também que é importante nós tratarmos para finalizar também esse tipo de conversa é que, cara, não adianta de nada nós termos abundância de hormônio
Nossa, hormônio a moda bosta no organismo? Caraca, enxurrada de hormônio? Se eu não tenho receptor para esse hormônio atuar. Assim como, por exemplo, acontece com, de repente, usuários de esteroide anabolizante. Usa uma quantidade exorbitante de hormônio, coloca de maneira exógena no organismo hormônio pra caramba, só que esquece que as células dele não têm receptor para receber esses hormônios. E os hormônios? Os hormônios ficam vagando pelo organismo. E pior, promovem algumas respostas, principalmente quando você tem hormônio demais, começam a promover alguns tipos de respostas que causam os efeitos colaterais negativos, por exemplo. Um deles é o down regulation, a diminuição de receptores ainda mais do que já tem. Então, nesse contexto, tome cuidado quando o assunto for ingerir hormônio, alguma coisa desse tipo. Legal? Contudo, voltando para o assunto sério da aula. Espero que nessa aula você tenha entendido que o nosso organismo se comunica internamente de duas formas, através do sistema nervoso e através do sistema endócrino. O sistema endócrino foi o que eu tentei te explicar agora nessa aula, que eu priorizei como explicação. Espero que você tenha entendido que é uma mensagem inespecífica para um lugar inespecífico. Contudo, o sistema nervoso possui a maravilha e a habilidade de mandar uma mensagem única e específica para sim um lugar específico, porque o sistema nervoso ele trabalha através de impulsos nervosos que se percorrem ao longo de axônios. Legal, meu fisiologista? Essa é a grande diferença entre os dois. Eu espero que você tenha entendido e sanado essa questão. Contudo, na próxima aula eu vou deixar um pouquinho mais claro de qual é o funcionamento do sistema nervoso, como ele se divide, para que tudo faça sentido quando nós falarmos de contração muscular, beleza, meu fisiologista? Obrigado pela sua companhia. Essa é mais uma Fisiologia na Tua Prática.